Jó capítulo 42, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Glória a Deus. Amém? Somente até aqui. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Quem nunca ouviu falar sobre a história desse homem chamado Jó? A Bíblia vai mostrar para nós que esse homem chamado Jó, ele é alguém tão importante, alguém tão considerado nas Escrituras Sagradas, que em Tiago vai dizer que ele era exemplo de perseverança e fé e de paciência. Esse era o exemplo que Jó carregou através do seu sofrimento. Mas eu tenho que dizer para os irmãos que a prova de Jó foi necessária. Quando nós olhamos ali o capítulo 1 de Jó, glória a Deus. Quando nós olhamos o capítulo 1 de Jó, nós vemos o Senhor mostrando um herói da fé. Nós vemos alguém ali que não erra. Quem era Jó ali? Um homem que não se desvia do mal. Um homem que se desvia do mal. Quem era Jó? Um homem íntegro, reto diante de Deus. Glória a Deus. Esse era o Jó que estava sendo apresentado a nós. Mas esse diálogo não aconteceu na terra, aconteceu no céu, nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o diabo se aproxima de Deus, junto com os filhos de Deus, que ali eram os anjos. O diabo se aproxima também. E Deus pergunta de onde vem. Ele fala de rodear a terra. Porque se tem uma coisa que o diabo não faz é ficar parado. Ele fica sempre rodeando, procurando uma brecha para poder fazer algo, atrapalhar alguma coisa. E ele fala de rodear a terra e de passear por ela. E ele falou: você viu o meu servo Jó? E ele fala: olha, esse testemunho é Deus quem está dando, irmãos. Esse testemunho não é uma pessoa que está dando, é Deus que está dizendo. Ele é reto, ele é íntegro, se desvia do mal. Deus está dizendo: esse homem é diferenciado. Esse é o meu servo Jó. O diabo, astuto como é, eu não estou dizendo isso para dizer que ele foi ludibriado, que Deus foi ludibriado pelo diabo. Não, Deus deixou Jó como exemplo. E às vezes Deus coloca nós também para sermos exemplo, sem nós percebermos. Algumas provas nossas não são para nós, mas é para provar, é para revelar alguém, é para mostrar a alguém que é possível vencer sim. Como que vai evidenciar a nossa fé se não for pelas obras e pelo aquilo que se pode ser evidenciado? É na maneira como nós lidamos com o sofrimento. As pessoas vê e Deus está dando a mensagem: está vendo? É possível passar. É possível perder e continuar caminhando. Basta ter fé e saber para onde está olhando e em quem você crê. Jó ali era um exemplo, mas hoje pode ser que você está sendo exemplo. Pode ser que você foi tirado para ser um testemunho diante de Deus em algum aspecto na vida. E eu não sei o que Deus possa ter dito a seu respeito. Eu não sei qual o elogio, mas talvez as retaliações que você está recebendo foi permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele dá esse testemunho. E Jó vai dizer o que, irmãos? Jó não sabia de nada. A prova de Jó, ela é uma prova, irmãos, que na Bíblia nós não encontramos prova igual. Só perde para o sofrimento de Cristo, com uma diferença:
Cristo sabia que ele estava sofrendo e por que ele estava sofrendo. Jó não sabia de nada. Para Jó, ele sabia o que é estar bem. Ele sabia que ele oferecendo sacrifício e vivendo uma vida íntegra, piedosa, ele viveria de paz e de alegria. Quando de repente Deus vem e permite o vento chegar sobre a casa de Jó. O vento vem e leva os meninos que alegravam a mesa de Jó. O vento vem e leva toda a prosperidade de Jó, o homem mais próspero da terra. A sua riqueza equivalia, de acordo com os números, só do que ele tinha de rebanhos, mais de 20 milhões de reais. Nós já fizemos esse cálculo. Só de gado. Coisa pouca, né? Por isso que a Bíblia diz que era o homem mais rico daquela época, daquele momento. Mas ele não se entristeceu quando ele ouviu dizer que todas as ovelhas foram exterminadas. Quando ele ouve, os meninos morreram. Jó, você vai ter que enterrar 10 de uma vez. Olha que tristeza que esse homem enfrentou, mas ele estava enfrentando sem saber que era uma prova de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando ele ouve que os meninos haviam morrido, que os filhos haviam morrido, aí sim, a Bíblia diz que ele cai de joelho. E eu imagino o diabo se aproximando e falando: é agora. Porque antes ele não tinha por que blasfemar, porque ele tinha tudo. Ou seja, ele só te adora, ele só é reto porque o Senhor abençoa ele. Tira a benção para ver se ele te abençoa. Jó é como qualquer ser humano, é egoísta, só pensa em si mesmo. Ele só faz em troca de barganha. Dá um milagrezinho aqui que eu vou te adorar. Mas Jó era diferente. Eu imagino o diabo se aproximando para ouvir a blasfêmia, quando de repente aquele homem rasga as vestes e ele grita: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, bendito é o nome do Senhor. Eu imagino que esse brado de Jó, desse homem que agora não tem nada, porque ele perdeu o principal da vida dele, irmãos. Eu não estou falando de você perder uma empresa, não estou falando de você perder o carro, a casa ou o emprego. Eu estou falando de você perder o crucial, a base da sua vida, que é a sua família. Foi o que Jó perdeu. E mesmo assim ele entendeu: ele me deu tudo, bendito é o nome dele. A minha pergunta é: se o Senhor te submeter a alguma prova, sem você saber qual prova, sem você saber o porquê e da onde ela está vindo, se Deus te apertar, igual Jó foi apertado até o último, o que vai sair de você? De Jó saiu adoração. O homem foi espremido até o último, no limite do que o homem pode experimentar. E a última coisa que saiu, a última gota, foi a adoração. Se o Senhor te apertar, o que vai sair? Vai sair o que? Murmuração? Espraguejamento? Vai sair questionamento? Ou vai sair adoração? Reconhecimento da honra que só Ele merece, independente se eu estou bem ou se eu estou mal. É bem verdade que Deus submete pessoas à prova que Ele sabe que há de comportar. Por isso que alguns falam assim: e a esposa de Jó? Não foi a mesma prova. Ela perdeu os filhos, mas a prova era de Jó, porque se fosse dela seria reprovada. Mas Deus estava provando Jó. E isso é assustador, porque isso mostra para nós que é possível estar casado com a mesma pessoa dentro do mesmo lar, mas o marido está enfrentando uma prova que a esposa nunca vai entender. E cai no risco ainda dela pegar e tratá-lo mal, sem saber que aquela prova é entre Deus e ele. E vice-versa. A esposa também pode enfrentar, e o marido, por ignorância, pensar: ah, larga de ser boba, levanta a cabeça, isso aí, todo mundo enfrenta isso.
quando na verdade só ela e Deus sabem a prova que é. Por isso, irmãos, não julgue ninguém. Não julgue a pessoa que está do seu lado, porque você não conhece a prova dela. Por mais que seja um nome, porque a prova tem nome, né? Eu não sei qual que é a sua, qual o nome que tem a sua. De repente uma depressão, de repente é a frustração que roubou de você todos os seus sonhos. De repente a sua prova é a ansiedade, não sei. De repente a sua prova é uma porta de emprego. A sua prova ela tem um nome, você sabe disso. Por isso não julgue, porque por mais que tenha esse nome conhecido, desemprego, só quem está enfrentando sabe a dor que é. E a dor desse momento que a pessoa está enfrentando. Uma coisa é uma família perder alguém porque morreu de câncer, outra coisa é outra família. A dor é diferente para cada família, a dor é diferente para cada pessoa. Por isso não julgue ninguém, porque eu conheço aqui a irmã Irene, não conheço na profundidade. Eu conheço a irmã Irene pelo que ela fala para mim sobre quem é a irmã Irene. Mas só Deus sabe o que ela enfrenta, a prova que ela enfrenta e como é a dor que ela está sentindo. Só ela sabe. É como diz aquele ditado que nós muito falamos: julgar, julga, mas calçar o nosso sapato não quer. Porque para calçar o nosso sapato vai ter que enfrentar as mesmas batalhas e as mesmas provas. Isso é uma coisa que eu tenho ensinado: é não entre em guerra que Deus não te chamou para entrar. Porque se você entrar, você vai sofrer. E no final Deus vai falar para você assim, todo ralado, todo machucado. Deus vai falar para você: eu não mandei você entrar. Desobediente não é só quem ouve a voz de Deus e não obedece. É também quem entra em prova que Deus não mandou entrar. Ah, mas a irmã está passando por tal situação, mas Deus não mandou você entrar. É entre ela e Deus. Eu entendo que eu posso ser uma maldição se eu estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas no momento errado. E na história de Jó nós temos o exemplo disso. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele perde tudo, ele se coloca no monturo. Aquela figura que era um esqueleto ambulante. A Bíblia diz, ele fala: a minha pele se apega aos ossos. Estamos falando da figura de alguém que é um esqueleto vivo. Cheira mal, porque as feridas rasgavam enquanto ele coçava com telha. E era pus para todo o corpo, era pus até na boca. Por mais repugnante que isso seja. Mas isso aconteceu com esse homem chamado Jó, e Deus sabia para quem estava dando aquela prova. A coisa era tão medonha que a Bíblia vai dizer, Jó vai dizer: a minha esposa não suportou meu hálito. A minha esposa me abandonou porque ela não suportou meu hálito. E ele fala: a comida se tornou amarga no meu paladar, porque o pus que dava na boca, dava no corpo e dava na boca. E quando ele mordia, a comida se misturava com pus e sangue e ele engolia. Olha que prova, irmãos. Ele não sabia de nada, eu repito. Lá no céu Deus falando: suporta, meu filho, suporta, porque eu sei quem eu coloquei na prova. Eu sei que no final eu vou te aprovar. Eu sei que no final desse trajeto você vai estar melhor do que no começo. Você não sabe o porquê, mas não sabe porque eu conheço você. Eu sei que você vai conseguir. E a Bíblia diz que ali chegam 3 amigos. E a Bíblia diz que eles ficam em jejum absoluto, até das palavras, eles não falam nada. Porque eles estão acostumados a chegar naquele lugar, em Ur, e ver um homem rico, próspero, cheio de filhos, com comida, aquela prosperidade. De repente chega e vê um homem sem filhos, apenas a esposa, mas ela não quer mais papo com ele. Ela já disse: amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Do que adiantou o sacrifício que você fez, Jó, em prol dos seus filhos? Deus não olhou para isso.
E a acusação em cima de acusação. 7 dias depois, Bildade, Zofar, Eliú, e qual que é o outro? Elifaz, começam a falar e acusar a Jó. Um fala: Jó, o que eu tenho visto é que não há consequência sem causa. Deus é justo. Se você está passando por isso, é porque você pecou, e o seu pecado é tão repugnante. Olha a acusação vindo de um amigo que não sabe de nada. Não calçaram o sapato de Jó. O homem acabou de perder tudo, e agora os amigos que estão no lugar certo, na hora certa, mas no momento errado, vão ser maldição. Cuidado com quem você compartilha as suas dores, porque pode ser que eles sejam Bildade, Zofar, Eliú não, porque Eliú foi bênção, mas pode ser Elifaz, Zofar, Bildade. E se você tem esses 3 amigos, eles são bons, eles não são mal, eles estão tentando ajudar, só que estão no lugar errado, na hora errada. Então, ao invés de ser bênção para a vida daquele homem que estava sofrendo, foram maldição, porque o diabo ele vai usar alguém que esteja disponível. E no momento era Elifaz o primeiro, o mais velho. Elifaz era o primeiro porque na cultura o mais velho falava primeiro, se pronunciava primeiro. E ele vem com a teoria da causa e consequência. Quando ele se cala, vem Zofar. E Zofar fala: ô Jó, o que eu tenho visto é que Deus é justo, e justo não sofre. Se você está sofrendo é porque você não é tão justo como parece ser, Jó. Alguma coisa, vasculha aí, alguma coisa você fez de errado. De repente você colocou o olho em mulher que não era tua. Olha a acusação de amigo. Você pensa que essa pessoa que está te acusando é amigo? Até é. Não precisa expulsá-lo, não precisa abandoná-lo, não precisa espraguejá-lo. A prova vai passar e ele vai entender. Louvado seja o nome do Senhor, o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele fala isso, e Jó ficou respondendo. Jó fala: gente, eu sou o Jó, o amigo de vocês sabem quem eu sou. Eu sou o homem que era próspero há pouco tempo atrás, tinha filhos em volta da mesa, eu não sei também o porquê. E ele fala: Jó, imagina você estar dividido entre pessoas que só te acusam enquanto você morre, enquanto você desmancha por inteiro, enquanto o seu corpo se desintegra, enquanto tumores malignos começam a corroer. Uma plateia espiritual e uma plateia física estava ali, amigos acusando com o dedo apontado, o diabo também, nas regiões celestiais: blasfema, blasfema, porque ele já tirou tudo, prova que você é o ser humano que eu acusei que seria. Mas aquele homem vai segurar a boca até o final, irmãos. Mas essa prova ele está enfrentando não é debalde, não é em vão. Essa prova ele está enfrentando porque Deus queria tratar uma questão com Jó. Jó pensava que o sacrifício resolvia tudo. Por isso Jó ele ousa dizer um dia, ele fala assim: se eu tivesse diante do tribunal com ele, eu me justificaria. Justificado eu seria. E vocês iriam ouvir que eu sou justo, não sou pecador. Só que eu pergunto: quem é possível se justificar diante de Deus? Nenhum homem é capaz. Somente pelo sangue de Cristo nós fomos capazes de ser visto por Deus como justo. Romanos 5 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É a única maneira.
E Jó, em determinado momento, ele tinha lampejos de revelação. No capítulo 10 ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará em meu favor. Só que parece que ele mesmo não se escuta. Ele fala uma coisa aqui, daqui a pouco ele entra em um estado de insensatez e tal. Isso é a prova promove insensatez. Por isso que é uma coisa que eu sempre ensino, que o momento da luta do vento não é momento de mudar de endereço, não é momento de tomar decisões, não é momento de tomar decisões, irmãos. É momento de ficar parado até passar o vento. O vento é momento de você analisar o que está acontecendo. Espera o vento, para depois com clareza tomar as decisões. Se Jó tomasse decisões no vento, ele teria ouvido o que a mulher disse: se mata logo, rapaz. O homem está numa situação terrível, não está sabendo de nada, ninguém avisou ele. Ele ouve uma recomendação dessa: você já está sofrendo todo dia, acaba com a sua vida. E ele fala: bendito é o nome do Senhor. O bem eu aceitei e o mal não vou aceitar? O bem eu abri os braços e fui. Agora quando é renuncie-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me, eu vou abrir mão, não quero. Eu quero só um milagre. Faz um milagre em mim. Mas aí ele fala: mas eu quero é compromisso. Ele fala: pega a sua cruz e me siga, meu filho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Bildade chega, e Bildade foi agressivo, porque ele deu lugar ao diabo, e o diabo vai usar, irmãos. Está no lugar errado, meu filho. Se não tem capacidade de lidar com alguém que esteja sofrendo, não tem maturidade, não entra nessa casa, vai embora. Deixa que Deus vai ajudar nessa prova. Mas não entra para ser chicote na mão do diabo. Não queira ser chicote de Deus. Não queira ser chicote do diabo para a vida daqueles que estão lá fora sofrendo, porque Deus vai pedir conta a você quando a prova passar. Se não entende, vai orar, que é melhor. Mas como um homem daquele sofre coisas como aquela, não sabe, vai orar. Se coloca de joelho, começa a clamar pela vida dele. Você não vai estar pecando de jeito nenhum. Agora cuidado com as decisões. Cuidado, não atropele. Porque você pode entrar numa prova, como eu disse no início, que Deus não te convidou para ela, e você vai sofrer consequências. Entenda isso. Bildade, ele vai falar exatamente o que Jó. A Bíblia diz no começo que Jó fazia sacrifício pelo número de cada filho, para se porventura eles blasfemassem. Ele fala: o que eu mais temia me aconteceu, perdi meus filhos. É isso, é o que ele mais temia. Deus permitiu acontecer, porque a maior prova ia revelar se verdadeiramente, de fato, aquele homem era fiel a Deus. E Bildade vai falar o que para ele? Falar: Jó, seus filhos pecaram. Seus filhos morreram porque eles fizeram coisas perversas. Olha a acusação. Porque o diabo, ele não tem dó de ninguém, irmão, ele é covarde. A pastora Antonieta, ela fala que numa partida de futebol você tem tempo para descansar. Você tem um intervalo para se recompor. Mas numa guerra espiritual, quando você está mais vulnerável, é o momento que o diabo desfere o maior golpe contra a tua vida. Porque ele não respeita ninguém, irmãos. Ele não tem princípio. Ele não tem bondade, ele é indigno. Você está mal, abaixou a cabeça, é a hora que ele vem com a maior opressão para acabar com a nossa vida. Então levanta a cabeça, meu filho. Não abaixa a cabeça diante da luta. Olhe para cima. Lembre-se, quando o diabo vier na sua mente falar: abaixa a cabeça,
Seu Deus falhou com você, lembre-se das promessas, dos seus triunfos e conquistas que Ele permitiu lá atrás, porque aquele que realizou lá atrás, Ele vai continuar realizando, Ele não vai falhar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que chega Eliú, o mais jovem. Isso aqui joga por terra muita coisa. Aquela ideia lá de que eu vou pedir conselho ao mais velho, porque o que conselho mais novo poderia me dar? Isso aqui joga por terra muito. Deus, Ele usa muitas vezes o mais novo na Bíblia para causar, para trazer revolução e renovo. Quem Deus usou para poder trazer o maior avivamento da história? No capítulo 1 de Reis, perdão, irmãos, 1 Reis capítulo 34, Josias, 1 Crônicas, perdão, menino de 8 anos, 8 anos, a Bíblia diz que ele com 8 anos procurava andar no caminho do Senhor, e com 18 anos, procurando fazer conforme o rei que ele sucedeu, Davi. A Bíblia diz que ele manda alguém no templo, e quando chega lá, ele acha o livro, porque não existe avivamento sem o livro, não existe. Deus sabia que no coração dele havia o desejo. O livro estava perdido dentro do templo, o lugar que eles acessavam. Quando Deus viu o desejo de avivamento no coração dele, Deus falou: então eu vou te mostrar uma coisa. O livro, a verdade, está aqui, ó. O que te falta. E o maior avivamento da história aconteceu. Derrubou altar, derrubou ídolos, idolatria. Um jovem. Então cuidado com essas coisinhas aí, esses conselhos, porque nem todo conselho vem de Deus para você. Estou falando com esses conselhos da vida cotidiana. Nem tudo que parece ser é. Quando a pessoa diz assim: meu filho, não fica se aconselhando com mais jovem não, porque você pode se dar mal. Nem sempre é verdade. Tem pessoas perecendo exatamente por causa de conselhos e exemplo de mais velhos. Infelizmente, não era para ser, mas é. Como também tem pessoas perecendo por causa de conselho de mais jovem. Então tenha critério para se aconselhar. Tenha critério. Ore a Deus. Use esse critério que você não vai errar. Procure alguém que seja mulher de Deus, homem de Deus. Pode se aconselhar. Dificilmente alguém cheio do Espírito Santo vai dar um conselho ruim para alguém. Dificilmente. Não procura aquele que vem na igreja e não sabe nem o que está fazendo. Só vem por vir. Procure aquele que você vê que tem compromisso com Deus de verdade. Procure aquele que tem zelo pelas coisas de Deus, porque ele vai te dar um conselho, irmãos, que é certeza, é certeiro. Louvado seja Deus. E Eliú vai dizer: gente, eu tenho ouvido vocês a todo tempo, agora me deixa falar, porque eu sou jovem e eu sei que há um preconceito. E Eliú está falando. Eliú fala: eu sei que vocês não querem me ouvir, mas eu ouvi vocês, agora me deixa falar. E quando aquele jovem abre a boca, ele fala: vocês falam de coisas que vocês não sabem. É bem verdade que o Eterno faz coisas que está no poder dele saber o porquê, e ele não avisa. Tem coisas que nós não iremos entender, porque está no plano de Deus. Olha o conselho do jovem. No final da batalha, no final da guerra de Jó, Deus se revela a ele através de um redemoinho. E agora vai acontecer a cura. Deus, ele vai falar assim: quem é esse que encobre o conhecimento e fala sem entendimento? Deus não está falando com os amigos, Deus está falando para Jó. E Jó esperava de repente o quê? Meu filho amado, deixa eu te dar um abraço, foste fiel,
Mas no momento da maior guerra de Jó, Deus se apresenta e fala assim: Jó, aperta o cinto como homem. Aperta o cinto como homem, porque eu vou falar agora. Aonde estava você quando eu firmei os fundamentos da terra? Tudo pergunta retórica, ele não tinha como responder. Aonde estava você quando as cabras nasceram? Aonde estava você quando eu alimentava os filhos dos corvos? Aonde estava você, Jó, quando eu coloquei o sol em um lugar e eu determinei a noite, dia, meio-dia? Aonde estava você, Jó? Como você diz que você pode se justificar diante de um Deus que sabe de tudo? Como, Jó? E a cura aconteceu. Aquele Jó que se justificava demais, que achava que tinha poder de argumentação para tudo, que se tivesse diante do tribunal, sairia justificado pela sua própria palavra e pelo que ele fazia na terra, pelos sacrifícios que fazia. Agora esse homem vai olhar e vai dizer: agora sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele está dizendo o seguinte: agora eu entendo que eu precisava de prova. Eu achei que eu estava perfeito, mas eu precisava ainda melhorar e muito. Ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois da prova, os meus olhos te contemplam. Não sabe o porquê dessa prova que você está enfrentando? É porque Deus quer se revelar de uma maneira mais real a você. Deus quer te trazer a maior experiência da sua vida, e por isso essa prova ainda não passou. Porque no final Ele irá aparecer. No final desse túnel escuro estará o Senhor, e Ele terá uma palavra que irá esclarecer tudo isso que você está vivendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia seja fiel a Ele. No final da prova, Deus chega agora aos amigos de Jó, e Deus não vai falar com o mais jovem, com Eliú. Deus vai chamar: vem Bildade, vem Zofar, vem Elifaz. Vai pedir agora para Jó orar, porque eu só restauro a vida de vocês quando ele orar. Percebeu? Deus estava dizendo para eles: vocês acusaram o meu servo, acusaram ele de pecado sem saber de nada. Agora eu estou apontando o dedo para vocês e dizendo: vocês estavam errados. Prova disso é que só vou aceitar, só vou restaurar vocês se o meu servo Jó orar, porque a ele eu ouço. Louvado seja Deus. E quando Jó orava, que isso é o mais maravilhoso, irmãos. Isso mostra o coração curado e restaurado. É quando Deus pega aquele que acusou, que apontou o dedo no seu nariz e falou: você está vivendo o que você merece. É aquele que te caluniou na cara, na face. Aquele que falou coisas que foram difíceis de você ouvir. Deus chega para você e fala: Jó, você vai ter que orar por ele. Você vai ter que orar, porque está enfermo. E eu vou restaurar enquanto você orar. Eu vou levantar ela enquanto você estiver com as mãos estendidas orando. Eu vou restaurar a tua família enquanto você estiver orando por aquele que te caluniou. Eu não sei para quem é essa palavra nessa noite, irmãos, mas eu sei que essa palavra ela tem um destino. Talvez você é alguém que está com uma mágoa presa aí no seu coração, que todas as vezes que você está sozinho, você se lembra, se entristece e chora. E Deus nessa noite está dizendo para você: eu permiti o vento, mas eu não permiti para te matar, eu permiti para te fortalecer. Eu permiti o vento porque eu queria você mais perto de mim. Você estava muito distante, com aquela prosperidade toda.
através do vento, foi a única maneira de te trazer para perto. Então abrace a sua oportunidade nessa noite. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar aqui à frente somente alguém que ouviu Deus falar nessa noite. Você entende que Deus falou com você nessa noite? Você fala: pastor, essa palavra foi para mim. Se Deus falou com você nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Se tiver mais alguém, pode vir, nós vamos fazer uma oração pela sua vida.